Eu confesso que tinha pensado em uma palavra pastoral concernente ao ministério, mas no desenrolar da semana, na sexta-feira, Deus trouxe essa palavra ao meu coração e eu quero compartilhar com a igreja. Lucas capítulo 10, versículo 25 ao versículo 29. Um texto que é um tanto quanto que conhecido, mas porém com verdades novas a cada dia para alimentar a nossa alma. Diz assim a palavra de Deus: levantou-se certo doutor da lei e, querendo pôr Jesus em provas, perguntou-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: o que está escrito na lei? Como lês? Respondeu-lhe o homem: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Poder aceitar. Quero me ater desses 5 homens desse texto que se apresenta. Lições que nós podemos tirar da vida deles, extrair para nós verdades essas que nos conduz a viver o evangelho genuíno, verdadeiro e que nos conduz à salvação. A Bíblia está dizendo aqui, no versículo 25, que um certo doutor da lei, um homem que era rabi, que era mestre, este homem, ele tinha autoconhecimento daquilo que significava a lei, alguém pela qual dotado de conhecimento de todos os detalhes concernentes à lei de Deus. E este homem, conhecedor, sabedor, ele vai até Jesus, ele vai encontrar-se com o Senhor. E a primeira coisa que eu observo para nós tirarmos como lição: por que razão aquele homem foi procurar Jesus? Qual era a razão dele ir para lá? Por que ele estava ali? Era um rabi, ele era um mestre. Amados, aquele homem não foi procurar Jesus para aprender alguma coisa de Jesus. Ele não foi procurar Jesus para ser curado de alguma enfermidade. Ele não foi buscar Jesus para receber o milagre. Ele foi procurar Jesus para testar ao Senhor. Quão horrível é pensar que uma pessoa possa se aproximar de Deus apenas para testá-lo. Sim, e ele estava testando Jesus, tratando de um assunto de maior importância que abrange a vida do ser humano, que diz respeito à vida eterna. Mas ele não estava entendendo que aquele assunto era tão vital para ele. Nessa lição deste homem eu vejo quantas pessoas que se aproximam de Deus por motivos escusos, por motivos que não sejam viver uma vida de comunhão com Ele. Quantas pessoas que apenas vão para o Senhor para testar Deus, para saber se Ele é Deus, que apenas fazer prova. Ei, amado, eu te pergunto: por que você tem se aproximado de Jesus? O que tem te levado, o que tem te motivado você procurar o Senhor? Aquele homem foi procurar por motivos errados. O seu coração estava inclinado de maneira errada. Aqui há uma questão.
Sabe qual é a maior bênção que o homem pode ter? Não é a sua saúde. Não é uma conta financeira recheada. Não é também uma grande família abençoada. Pastor, o que é isso? Sim. Todas as pessoas têm salvação da tua alma, Senhor. De nada vale você ter dinheiro, você ter uma linda família, de nada vale você ter saúde, se a sua alma não estiver salva. Todas essas coisas, quando você morrer, vai ficar aqui. Simplesmente você viveu uma vida excelente, mas perdeu a excelência da eternidade. Este homem que vai testar Jesus, a pergunta dele é: Senhor, o que farei para herdar a vida eterna? Ele não estava procurando saber de fato, ele estava só especulando. Ei, nós estamos aqui na igreja do Senhor, e eu não sei como você tem levado esse tema na tua vida, mas eu quero dizer para você, amado, se você perder a tua vida eterna, você perdeu tudo de mais precioso nessa vida. A sua vida não valeu a pena. Não valeu a pena viver. Se você perder a tua vida eterna, é gratuito. O Senhor concede a todos nós. É para todos, é uma acepção de pessoas. Quando eu olho para Lucas 16, só avançar só um pouquinho, eu encontro dois homens. Um era o realizado, era o bem-sucedido, era aqueles que todos olhavam e deixavam dizendo: que grande homem, rico, vestia-se do melhor, suas festas eram regaladas de muita alegria, tinha tudo o que queria. O outro era o desgraçado, era o miserável, era o pobre, era o mendigo, não tinha nada. Aos olhos humanos, um era o símbolo do sucesso, do poder, o outro era o símbolo do fracasso, da miséria. Mas a Bíblia diz que a morte bateu na porta de cada um deles, e quando eles adentraram os portais da eternidade, houve uma reversão de estado. Aquele que, humanamente falando, era o homem bem sucedido, era o homem maravilhoso, invejável, veio se tornar um desgraçado no inferno, que estava clamando por uma gotinha de água na sua língua. Aquele que estava humilhado, arrasado, quebrado da vida, sem nada, estava diante de um grande deleite, no seio de Abraão, sendo confortado e consolado das suas lutas, da sua dificuldade. Ei, amado, você pode não ter o que tu amas nessa terra, você pode não ter aquilo que você deseja ter, mas se você tiver a certeza da tua vida eterna, é o maior bem que você possa possuir aqui. Aleluia! Todas as outras coisas são passageiras. Eu não estou te desestimulando a lutar. Eu não estou dizendo que você tem que ser um colocado. Eu estou te dizendo que você tem que ter como prioridade a tua salvação. E este homem aqui vai testar Jesus com um tema de ímpar importância. E então Jesus questiona ele: o que diz a lei? Ele sabia de cor salteado, de frente para trás e de trás para frente. E ele disse: olha, a lei diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. Verso 27. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, falando de sentimentos. Toda a tua alma, a sede dos sentimentos.
está falando da motivação de vida, está te falando de empenho, de algo, de objetivo. Todo entendimento está falando da razão. Eu sei o que quero, eu sei para onde vou e sei que eu vou chegar lá. Ele está dizendo: olha, para chegar à salvação eu preciso amar a Deus. Sem amor a Deus eu não chego ao céu. Igreja do Senhor, não dá para você barganhar com Deus. Não dá para você ficar tentando fazer trocas com Deus. Quem ama não troca. Não dá para vivermos uma vidinha onde eu quero um pé na igreja, um pé no mundo. Eu quero as coisas do mundo e eu quero as coisas de Deus. Deus não divide a glória dele com ninguém, com nada nessa vida. Ele quer todo o teu coração, Ele quer toda a tua alma, Ele quer todo o teu entendimento, Ele quer você por inteiro, por completo. Glória a Deus. Não é repartido. Eles não entenderam isso. Ele disse mais 4 coisas. Aqui é: ame o teu próximo como a ti mesmo. Sabe o que nos chama a atenção? É que ele nem questiona nada dos 4 itens. Ele vai para Jesus e diz: quem é meu próximo? O que é isso? A maneira como ele ostenta dizer é como se os 4 itens ele já vendesse isso. Tem amado. Sabe qual é a pior tragédia? Que eu posso viver e você vai viver. É quando nós mentimos para nós mesmos. Aquele homem estava mentindo para si mesmo. É trágico você olhar no espelho e tentar mentir para você. É como se ele estivesse dizendo que ele ama a Deus, mas ele não amava. Ele estava ali apenas para testar Jesus. Jesus era o Deus encarnado ali, o Filho de Deus, segunda pessoa da Trindade. E ele não conseguiu reconhecer. Você sabe por quê? Porque no coração dele não tinha amor. E eu te pergunto: você tem amado o Senhor? Porque o Senhor ele conta de nós, que nós o amemos de todo o coração, de toda a alma, com toda a força, com todo o entendimento. É isso que Deus quer de você. Deus quer tudo, 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 tudo. Não reparte, não divida o teu amor com Deus. Deixa eu abrir um pequeno parênteses assim. Quando Deus criou Adão, quem ele fez? Ele criou Adão. Quem ele fez para Adão amar? Quantas ervas ele fez? Quantas? Quantos Adão tinha para Eva? Porque amor tem que ser único, único, único. E sabe o que Deus disse? Assim como ele fez Eva para Adão, e o amor de ambos era único. Assim Deus te fez para você amar Ele. Ele quer o teu amor único, Ele quer estar aí dentro do teu coração, da tua alma, das tuas forças, do teu entendimento, todo na primazia, o primeiro lugar, a prioridade de tudo. Aquele homem não entendia isso. É trágico quando nós não entendemos o que era amar a Deus. Amar exige aliança, amar exige compromisso, amar exige entrega, exige renúncia. E se eu amo ao Senhor, se eu amo a Ele, eu não troco Ele por nada, eu não abro mão dele. Eu quero Ele, eu vou viver com Ele. Passa chuva, passa sol, passando luta, passando dificuldade, as coisas que do bem ou do mal, eu o amo e vou com Ele até o fim. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Quando aquele homem perguntou quem era o próximo, e aí Jesus então relata uma parábola que é um tanto quanto conhecida por nós, que envolve 4 pessoas.
poderia ser uma história de um fato ocorrido, ou poderia ser apenas uma história que ele trouxe para poder ensinar sobre a questão do próximo. Mas eu sei que aqui tem muitas verdades para nós. A Bíblia está dizendo o quê? Versículo 30. Respondeu-lhe Jesus: descia um homem de Jerusalém para Jericó. Esse homem ele estabeleceu. Jerusalém é a cidade de Davi, a cidade que significa paz, o centro religioso de Israel, a capital do reino de Judá. E esse homem sai de Jerusalém e começa a descer para Jericó. Jericó, se olharmos para o livro de Josué, era a cidade da maldição. Josué amaldiçoou aquela cidade, dizendo: maldito seja o homem que reconstruir essa cidade. Jericó, no livro de Josué, é o símbolo das fortalezas que se ergueram, que se levantaram e que estava no meio do caminho do povo de Deus rumo a Canaã uma vez. Jericó que simboliza, irmãos, esses obstáculos que se levantam na nossa vida, querendo impedir que nós sejamos abençoados. E a Bíblia está dizendo que esse homem começa a descer, e no meio da trajetória, no meio da caminhada, ele escolheu um caminho que, segundo os arqueólogos, era um caminho erro, perigoso, que não era indicado para alguém que fosse caminhar sozinho. Mas esse homem escolheu caminhar, e a Bíblia diz no versículo 30 que ao descer ele caiu na mão dos salteadores. Esse viajante solitário que trazia consigo valores, bens, ele poderia ser um negociante que estava lá a seus negócios, mas que agora cai nas mãos do assaltante. Eu gosto desse termo, o ato de cair. Presta atenção. Cair é alguém que sai de uma posição. A Bíblia está dizendo que esse homem caiu nas mãos dos salteadores. Sabe o que está dizendo? Que não era para ele estar lá. Algo que cai é algo que saiu da sua posição. Aquele homem tinha objetivos para cumprir na vida. Ele tinha algo para chegar lá para fazer. Mas se ele foi interceptado, ele foi interrompido. E por que foi interrompido? Porque ele caiu na mão dos salteadores. Como o Tiago disse, era um caminho erro, complicado. E em meio da trajetória ali, por ser um local isolado, havia inúmeros assaltantes, homens bandidos, que se postulavam para roubar aqueles que passavam por ali. E aqueles homens, a única preocupação deles era obter lucro. Não importa quem era a vítima, não importa como é que ia terminar o roubo, o negócio deles era obter o lucro. Por essa razão, muitas pessoas elas evitavam aquela estrada, faziam um percurso mais longe, um percurso mais distante, que onerava mais um pouco a viagem. Eu aprendo aqui uma lição. Aquele homem escolheu o caminho mais fácil. Ele escolheu o caminho de desse menos trabalho. Sabe por quê? Eu queria que você como igreja olhasse aqui para mim. Porque aquele homem conhecia aquela trajetória, ele sabia qual era aquele caminho. E talvez ele pensou com ele dizendo assim: ei, outros vão acertar, eu vou passar ali, vou chegar ao meu destino e não vai acontecer nada comigo. A autoconfiança é um problema sério na vida cristã. Quando você acha, bate no peito e diz comigo não acontece. Cuidado, amado. Há assaltantes na beira da estrada que quer a tua vida, que quer você, que quer a minha vida.
Aquele homem subestimou os perigos que envolvia a caminhada, que envolvia a estrada. Quando nós subestimamos o poder do inimigo, quando nós subestimamos o perigo que nos cerca, nós nos colocamos de peito aberto diante do inimigo armado até o frente. Ok, ele foi. Fez uma escolha. Foi a escolha que ele fez. Caminhou. Mas em um dado momento, ele foi cercado. E obviamente, pelo narrar a história, ele não foi cercado por uma pessoa. Vários assaltantes o cercaram. E aí aquele homem que trazia consigo bens, que trazia consigo fortunas, que estava com seus planos estabelecidos de comprar, de negociar, de repente ele vê aquilo ali passando como um filme diante dos seus olhos. Alguém diz para ele, no linguajar hoje, perdeu. Perdeu. A Bíblia diz em João 10:10 que o ladrão ele vem para quê, irmãos? Roubar, matar e destruir. E quando eu olho para esse texto, é exatamente isso que eu vejo. Esse ladrão que está aqui para roubar. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. A Bíblia diz o quê? Que o diabo, o vosso adversário, ele anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa. Se eu criar similaridade de João 10, de 1 Pedro 5, eu vou conseguir desenhar nessa trajetória, dessa caminhada, esse leão que está à espreita, à beira da estrada, esperando alguém que ele possa tragar. Esse ladrão que quer roubar, que quer matar, que quer destruir. No Salmo 91, versículo 3, a Bíblia diz que o Senhor é aquele que te livra do laço do passarinheiro. Mas o que é isso, pastor? Laço do passarinheiro são arapucas que os caçadores eles armam para poder prender os pássaros. O pássaro, quando ele olha aquela armadilha, aquele laço ali, ele é atraído pelo quê? Pela comida que o caçador coloca. Ele olha, comida pássaro, e tem hoje oportunidade de ser feliz. Mas quando ele vai achando que é algo bom, foi preso, laços o prende, e aquilo de mais precioso que ele tinha na liberdade foi roubado. Está sentenciado. A Bíblia está dizendo que Deus ele nos livra do laço do passarinheiro, mas para Deus nos livrar nós precisamos correr atrás dele. Quantas vezes o Espírito Santo está dizendo para você: cuidado, cuidado, tem laço no teu caminho, cuidado, tem armadilha, o diabo está armando cilada contra você. Deus insistentemente tem falado conosco, tem falado com a igreja. Há um inimigo à espreita, há um inimigo que nos odeia, e a Bíblia está dizendo aqui, nesse capítulo 10, que quando este homem foi pego, que ele caiu na mão dos assaltantes, no versículo 30 de Lucas 10, eles os despojaram. O que significa despojar? Tirar tudo, roubar. Entendo o que eu quero dizer? Ele viu seu dinheiro, seu ouro, se ele tivesse sua prata, independente da quantia era dele, ele viu com os olhos dele isso ser tomado dele, dizendo: não é mais meu, está sendo de tirado. Ei, queridos, o inimigo ele sai para roubar diante dos olhos de pessoas impotentes, diante dos olhos daqueles em que nada pode fazer.
pastor, o que eu faço? Quando você está em Cristo Jesus, quando você está no Senhor, o Espírito de fortaleza te envolve. Há uma armadura de Deus que te é colocada sobre você. Na tua cabeça tem capacete da salvação. Há um escudo engraçado no teu braço. Há uma coraça de justiça cobrindo o teu peito. Há calçadas de salvação sobre os teus pés. Há um cinto da verdade que está sentido sobre os teus lombos. Há uma espada desembainhada que é a palavra de Deus na tua vida para guerrear, para batalhar. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Mas se você não estiver em Cristo, tu é vítima, frágil e impotente. Sim, é amado. O inimigo quer roubar de você, quer roubar a tua comunhão com Deus, as tuas riquezas espirituais. Sabe o que mais? Ele quer roubar a tua salvação, que é o teu bem mais precioso. Ele quer roubar a tua eternidade. É por isso que ele está ali à espera, esperando você vacilar, esperando você dar bobeira. Eu te garanto, se aquele homem estivesse no meio de uma comitiva, se ele estivesse junto com um grupo, dificilmente ele seria atacado. Se ele estivesse diante dos guardas, ele não seria atacado. Há um Deus que te guarda, que te livra, mas se você se afasta dele, você está exposto a ser destruído. Ok. Versículo 10, capítulo 10, versículo 30, dizendo que caiu na mão dos salteadores e os salteadores o despojaram. Acabou? Não. É terrível olhar para isso. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que depois que despojaram dele, a Bíblia diz aqui que o espancaram. Deixa eu ver dessa vez. Os quais o despojaram e espancando-o. Por que espancaram ele? Por que não só roubaram? Não, roubaram era pouco. A questão não era só roubar, era uma questão também de matar. Sabe por que eu creio, olhando para esse texto, por que ele não foi espancado? Porque com certeza ele não quis entregar. Ele disse: não, você não vai levar, isso aqui é meu. Eu trabalhei, peraí, é meu, mas como é que você vai levar? Ele deve ter resistido. Resistiu enquanto pôde. Ele foi tomando pancadas. Pancadas, ele não resistiu com a outra. É assim que o inimigo vai encontrar nas mãos. Vai batendo, vai batendo, vai batendo, gente segura. E ele tenta roubar e ele vai batendo. E se você não está diante do Senhor, se você não tem esse guarda de Israel que te guarda, vai chegar uma hora que você não aguenta. Você vai soltar as suas riquezas, você vai ser despojado. Aquele homem sozinho não podia resistir. Por mais que ele tentasse defender seu patrimônio, ele não conseguia resistir sozinho. E ao olhar em volta, ninguém poderia livrar. Ninguém poderia fazer nada por ele. E a Bíblia está dizendo aqui que após ele ser espancado, eles se retiraram, deixando ele nenhum. Eu não sei o que é pior. Se era deixá-lo morto, deixá-lo meio morto. Se pensarmos na morte, seria um fechamento do sofrimento daquele homem. Deixá-lo meio morto, isso chama tortura. Deus está falando comigo, Deus está falando com você. Sabe o que o diabo quer fazer conosco? Nos rouba aquilo que temos, nos quebra, nos deixa despedaçado e nos deixa meio morto para ficar olhando tudo aquilo que perdemos. Porque ele gosta de tortura, de ficar dizendo no teu ouvido: olha, você podia hoje estar vivendo isso. Olha o que você deixou ser roubado, olha o que você perdeu, olha o que você meteu os pés pelas mãos. Ei, amado, ele tortura
e com uma mente consciente para pensar: o que eu fiz? Por que eu vim parar nessa estrada? O que eu vim fazer aqui? Por que eu não fui pelo outro caminho? Sim, este homem agora se tortura e eu olho para esse texto e vejo aqui o retrato da nossa sociedade. Vidas que foram roubadas, arrasadas, saqueadas. Pessoas hoje que são meias mortas. Quantas vidas hoje que estão quebradas, machucadas, feridas, jogadas à beira da estrada. Deus contempla, amados, Deus vê aqueles que estão caídos na beira da estrada. Há uma esperança para aquele que está meio morto. Aquele homem estava quebrado, mas ele estava vivo. Ele não tinha mais nenhum recurso, mas ele estava vivo. Ele estava machucado, mas ele estava vivo. Bem, amado, se você está aqui hoje é porque você está vivo. Talvez seu coração seja quebrado, machucado, você foi espancado, ferido. Você tem marcas, tem coisas da sua vida que foram roubadas, tem coisas que foram arrancadas de você. Mas você está vivo enquanto a vida há esperança. E essa esperança está em Cristo Jesus. O Deus que nos ama, o Deus que nos acolhe, que estende a mão e diz: vem, eu te ergo, eu te levanto, eu te faço caminhar, eu te faço levantar, porque Ele é o Deus que nos ama. Como eu preciso fechar a palavra, eu vou me prender apenas no segundo ponto. Porque eu teria aqui várias coisas para estarmos entendendo, mas eu não quero se tornar cansativo. Porque a Bíblia fala que havia dois homens mais, um sacerdote e um levita. Passaram pela estrada e o homem estava caído. O que fizeram? Não é claro. Sacerdote, aquele que cuidava do relacionamento do povo com Deus, aquele que oferecia sacrifício, aquele que estava responsável de relacionar o homem com Deus. Mas ele olha e diz: quem mandou passar ali? Quebrou quem diz. Quantas vezes vemos vidas quebradas na vida, pessoas arrebentadas, e que levantamos o dedo e diz: quebrou quem diz. Quem mandou ele pastor? Quem mandou ele para beber? Quem mandou escolher o crime? Quem mandou escolher o erro? É amado, em nome de Jesus, isto não é ser igreja. Igreja que olha com olhar de repúdio para aqueles que estão caindo ao meio da estrada não é digna de ser chamada de igreja. Sacerdote olhou: eu tenho essa tarefa para ele. A tribo anônima, a família sacerdotal. Mas aí passa o outro é Levi. Levi era a tribo de Levi. A tribo de Levi era propriedade exclusiva de Deus, a serviço de Deus, linguajar popular, 24 horas ligada com Deus. E o que fez pelo homem? Olhou, foi embora. Não é problema. Quem mandou ir lá ainda talvez diria: graças te dou, Deus, porque não fui eu. Graças te dou porque não estou caído igual ele, porque não estou na mesma condição dele. Mas eu quero ver a ver esse último homem, o samaritano, aquele que para os judeus era excluído. Era um homem que não tinha tanto valor devido à questão de etnia, devido à questão culturais, essas complexidades humanas. Esse homem, ele estava fazendo a mesma trajetória. Ele olha aquele homem caído, e a Bíblia diz que ele chegou perto da vítima, viu ela, mas ele teve reações. A Bíblia diz que ele moveu-se de compaixão. Versículo 34, ou melhor, versículo 33. Chegou perto dele, viu e moveu-se de compaixão. Sabe o que significa isso? Ele não teve peninha, não ficou na tadinho, que dó, que pena. Não! Aquele homem se aproximou para fazer alguma coisa, para estender os braços. Esse homem é o modelo da igreja de hoje.
Uma igreja que vê aquele que sofre, que sente compaixão, que sente misericórdia, diz ele: eu vou fazer alguma coisa. A Bíblia diz no versículo 34 que ele se aproximou do ferido e ele atou-lhe as feridas. Atou as feridas, cobriu aquilo que estava ferido e machucado. É como se ele estivesse dizendo: olha, te feriram, te machucaram, mas eu estou aqui para cobrir, eu estou aqui para proteger aquele que outras pessoas machucaram. Ei, amado, há um Deus no céu que protege a tua ferida. Deus não quer ficar botando o dedão em cima daquele que está doendo. Não! Deus não é aquele que acusa. Cobriu as feridas daquele homem, atou elas, deitou azeite. O vinho era usado para limpar feridas, eram artifícios medicinais. Não havia essa medicina tão avançada como hoje. Então o vinho e o azeite eram elementos terapêuticos que eram utilizados pela medicina da época. E aquele homem toma do seu vinho e derrama sobre as feridas. Estava ele ali agora limpando feridas, limpando aquelas machucadas, aquela cor vermelha do vinho misturada com o sangue que jazia. Ele estava ali agora sendo purificado. Ei, amado, Deus vê teu sofrimento. E sabe o que Deus quer fazer com a sua vida? Derramar sobre o seu filho. Mas que vinha esse, pastor? Ouvindo o sangue de Jesus, para lavar os teus pecados, para lavar as tuas feridas, para tomar toda a infecção, tudo aquilo que o diabo quer gerar gangrena em você, que quer te fazer destruir. Há o sangue de Jesus sendo liberado, derramado sobre você, para te limpar, para te purificar e para te declarar limpo. Sim, derramou o vinho, mas ele derramou também azeite. Sabe o que isso quer dizer para nós? Que Deus, ele derrama sobre a minha vida, sobre a tua vida, o sangue de Jesus, que nos lava, que nos purifica, que nos habilita a ter comunhão com Ele. Mas é só isso, é só perdão? Não. Ele derrama o azeite. Azeite significa unção, azeite significa nova posição, significa que somos chamados, somos escolhidos e podemos viver uma vida de comunhão com Ele. Deus hoje quer derramar o vinho sobre a tua cabeça, Ele quer derramar o azeite sobre você, para você sair do estado de ferida, para viver uma novidade de vida. Aleluia! Mas se tudo isso é um processo, Ele não jogou o vinho, jogou o azeite e teve uma mágica que o homem ficou bom. Não! Ele continuava ali caindo aí. E sabe o que aquele homem fez? A Bíblia diz que ele colocou sobre a sua covardia. Aquele homem abriu mão do seu transporte, colocou ali sobre o animal que ele estava, que era o seu meio de transporte. Aí ele desce, vai andar a pé e coloca o ferido em cima do animal. Abriu mão, atrasou a viagem, carregou o ferido sobre o seu animal. Igreja do Senhor, não tem como salvar vidas sem sacrifício. Não tem como salvar vidas sem que haja um envolvimento. Não tem como salvar a distância. Tem que envolver, tem que colocar a mão, tem que pegar lá o óleo de vinho, tem que pegar a botija de azeite. É preciso tocar no pecador. É preciso, se necessário, tomar ele pelos braços, coloca sobre o animal. Você não vai morrer aqui, eu vou te levar comigo. Aleluia! Ele levou para a hospedaria. Chegando lá, ele diz: olha, eu quero cuidar do chão. O versículo 34, olha o que diz aqui: levou para uma estalagem e fez o que, irmãos? Cuidou deles, quer dizer, não só levou para lá, dizendo missão cumprida, não, cuidou. É isso que a igreja faz. Não é só trazer do mundo, não, nós vamos cuidar, nós vamos pastorear,
Nós vamos gerar cura, cicatrização de feridas, restauração plena, completa, absoluta, total. Eu quero que vocês coragem. Eu vou parar aqui. Feche os seus olhos. Aquele samaritano, sem conhecer aquele homem, amou ele. Amou. Amou ao ponto de se envolver. Amou ao ponto de estender as mãos. Amou ao ponto de dividir o que ele tinha. Ele dividiu o vinho, dividiu o azeite. Ele dividiu a sua comoradura. Ele dividiu o seu dinheiro que pagou a estalagem de obras se precisar eu pago mais. Ei, igreja, Deus está contando conosco. Se Deus abrir os teus olhos espirituais agora, você vai ver na beira do caminho quantas vidas que estão caídas, que foram assaltadas, que foram despojadas, que foram espancadas, estão quebradas, machucadas, feridas, não conseguem se levantar, estão sangrando em meio à morte. Abra teus olhos, irmão, em nome de Jesus. Deixa Deus usar você. Aleluia, Deus. Mas eu quero falar uma palavra, permaneça com seus olhos fechados. Eu quero falar com pessoas que estão aqui dentro. Por favor, permaneça com o teu olho fechado. Deus quer curar pessoas aqui dentro hoje. Você entrou aqui na situação de